vamos falar sobre WH Question, que é a mesma coisa que Interrogative Word. Para que seria, na prática, esse conteúdo? Gente, uma estrutura para se fazer perguntas em inglês, que normalmente é começar com o verbo auxiliar. Então, as perguntas dentro de um padrão convencional na língua inglesa, ela começa com auxiliar, depois tem o sujeito, e depois do sujeito vem o verbo. Isso é a sequência normal e linear das perguntas em inglês. Porém, se tiver uma palavra interrogativa, como o próprio nome já está dizendo, palavra interrogativa, elas aparecem nas perguntas. Mas o que se deve observar, no entanto, é que essas palavras interrogativas, elas iniciam as perguntas. Então, um outro detalhe que a gente chama de WH Question é porque algumas dessas palavras, não todas, mas a maioria delas começam com WH. Por isso que eu digo que é o WH que são utilizados para se fazer pergunta, que é WH Question. Né? Outros autores colocam o interrogative word, que significa palavras interrogativas. Então, você vai aprender a usar palavras que iniciam as perguntas. E aqui, especificamente, não se trabalha um tempo verbal, que ele pode aparecer no presente, no passado, no futuro. Não tem especificamente um tempo verbal para se utilizar palavras interrogativas, qualquer tempo verbal. Então, é lembrar que essas palavras, ao aparecerem nas sentenças interrogativas, elas são as primeiras, tá certo? Então, vamos aqui. O que são WH Question ou WH Questions Word? Porque tem autor que acrescenta essa palavra, esse restinho aqui, né? Embora não pareça ser complicado, saiba que isso não tem complicação alguma. Afinal, são palavras em inglês que você, com o tempo, se acostuma naturalmente. Portanto, vamos aprender a ver isso. O que são? É o nome que damos a um grupo, tá certo? Então, não são todas as palavras que formam essas perguntas que tem o WH, mas a maioria tem, tá? Então, começa com a sequência, WH, por isso que se chama WH Question. Além disso, essas palavras são geralmente usadas para fazer perguntas em inglês, aquilo que eu falei, né? Se eu estou dizendo que são palavras interrogativas, não vai estar aparecendo numa afirmativa ou numa negativa. Então, o próprio nome já deixa bem claro, a nomenclatura dela servem para serem trabalhadas em perguntas, né? Quais são essas WH Question? Na lista abaixo você vai observar que uma relação delas, desse tipo de sentença, e já com a tradução de cada uma, algumas já conhecidas por vocês, ou a grande maioria, só que elas não foram trabalhadas assim, isoladamente, né? Então aqui a gente tem algumas, ó. Why, what, where, who, how, when, todas elas. Então observe que a exceção dessa daqui, ó, do how, todas elas começam com WH. Agora o how não, tá vendo? Então não pode dizer que são todas, é um grupo, tá? Então pode ser que tenha alguma que não funcione. Então esse how aqui, essa que está de verdinha aqui, está mostrando que não se trabalha o WH Question, porque olha, tá? Ela não tem essa sequência, tem o O entre o H e o W, só que está ao contrário, né? Então vamos começar primeiro com who. O que significa who? Quem, certo? Where pode ser onde, who é o porquê para pergunta, o what é o que ou qual, which, mesma tradução, né? Que a gente vai ver que a diferença é que o what ele faz pergunta de sentido amplo, tá? Tem mais possibilidades para fazer pergunta com o what, porque ela não limita a quantidade. Já o which não, ele limita a quantidade de pergunta que pode ser feita com ele. Por isso que é conhecido como pergunta de sentido amplo e pergunta de sentido restrito, ok? When é o quando, e esse how, que é aquele que está
fora da curva, né? Porque ele não é WH question, né? Ele aparece aqui de atrevido que é, mas é uma palavra interrogativa também. Por isso que alguns autores, ao invés de colocarem WH question, eles colocam interrogativo ouro, palavras interrogativas. Aí não fica. Ah, você disse que é WH question, mas o how não tem isso, né? Mas é uma exceçãozinha. Observe aqui que a última palavra, que é o how, é a única que não começa com WH, mas ainda assim, ela se enquadra na categoria de WH question, tá? E como usar essas WH question? Como dito acima, as WH question hoje são geralmente usadas para se fazer perguntas. Elas existem para funcionarem dentro das sentenças interrogativas. Assim, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Aquilo que eu falei, ó, não está limitado a um tempo verbal específico, não. Aqui pode aparecer pergunta do presente, do passado, do futuro. Então, essa é a primeira. Why did you do this? Por que você fez? É uma pergunta de passada, porque o auxiliar aqui é did. Já essa de baixo está no presente. Who are you? Ó. Olha a outra. Where are the keys? What do you want? Olha aqui, ó. Olha que pergunta que já marca aquilo que eu disse de sentido amplo. Quando eu digo assim, what do you want? O que você quer? Aí o cara teria milhões de possibilidades para responder essa pergunta. Então, quando você faz uma pergunta com what, aí você caracteriza como pergunta de sentido amplo, porque você dá inúmeras possibilidades de resposta. O que é que você quer, cara? Um disse, eu quero isso, outro disse, eu quero aquilo. Essas respostas poderiam passar por várias alterações. Se fosse com o outro, ela não dava essa possibilidade, tá? Agora, olha aqui. What is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Né? E um vai dizer que é azul, outro que é branco. Vai ter inúmeras, né? Agora, olha a pergunta de sentido restrito. Which your favorite color? Blue ou yellow? Qual é? Aqui tá faltando o R, que é your, né? Qual é a sua cor favorita? Azul ou amarelo? Veja como limitou, né? Diferente do cara dizer, o que é que você quer? Aí o cara teria um leque de possibilidades. Aqui não, ele limitou. Mas isso não quer dizer que tem que ser só duas. Poderia ser 4, 5, 10, mas na hora que você limita, é uma pergunta de sentido restrito. Então, qual é a sua cor favorita? Azul ou amarelo? Tá vendo que limitou entre duas cores, né? O outro, when you do, aqui já é uma pergunta de futuro. When you do, quando você vai fazer isso? E aqui, how, que é o que não tá, né? É aquela parte que não tá. Você vai observar que esse how aqui, ele não tá com WH, mas como já se explicou, ela faz parte dessa família também, né? How are we going to do? Como nós vamos fazer isso? Então, esse how aqui foi a única que apareceu que não teve no início WH, ok? Nem por isso ela vai deixar de pertencer à mesma família. Bem, pessoal, esse é só a introdução desse assunto. Qual seria o grau de complexidade desse assunto? Exatamente por não limitar um tempo verbal específico, né? Aqui nós apresentamos perguntas do passado, perguntas do presente, perguntas do futuro. Então, são essas possibilidades, tá certo? Então, na próxima aula, já vou acrescentando outras observações para vocês. Então, tenham uma boa semana de estudo. Envie o material. Não deixa de enviar o material para no final, quando eu somar, não ter gente faltando material e tá mandando verificar material de semanas anteriores. Então, deixa tudo certinho, tá bom? Então, conto com vocês e até a próxima aula.